Paulo começa o capítulo destacando a relação entre a lei e a morte, fazendo assim, digamos, uma analogia com o casamento. Quando uma pessoa morre, ela está livre da lei do casamento. Assim, quando morremos para o pecado, estamos também livres da lei, porque estamos agora, então, debaixo da poderosa graça de Deus. Amados, ao lermos Romanos, no capítulo 7, do versículo 1 até o 6, nós percebemos aqui essa analogia, casamento e lei de Deus. E eu vou te explicar como procede. Assim como a mulher está casada, está legalmente ligada ao marido enquanto ele está vivo, nós também estamos ligados à lei enquanto nós vivemos. Porém, amados, assim como a mulher é liberada de seus compromissos legais de casamento quando seu marido morre, nós também. Nós morremos para a lei quando nós aceitamos a morte e a ressurreição de Jesus. Desta forma, nós somos liberados de nosso compromisso com a lei, pois nós agora pertencemos a Jesus, a Cristo. Nós passamos então assim a praticar os ensinos de Jesus. Ele veio não para continuar a lei da mesma forma que está escrito aqui, mas para cumprir seu propósito e, em última análise, para estabelecer um novo pacto com a humanidade por meio da sua morte e ressurreição. Aqui em Romanos 7, dos versículos 7 a 12, Paulo ele fala sobre o propósito da lei. E a lei nos mostra o que é pecado e aumenta a nossa consciência sobre ele. Paulo ele usa o exemplo do 10º mandamento: não cobiçarás, para mostrar como a lei revelou o seu pecado. A lei é santa, a lei é justa, a lei é boa e é através dela que nós descobrimos os nossos pecados. E em Romanos também, dos versículos 13 a 20, nós podemos observar que Paulo ele descreveu aqui a luta interna que todos nós enfrentamos entre o pecado e a santidade. E mesmo quando nós queremos fazer o que é certo, às vezes nós acabamos fazendo o que é errado. Este é o conflito contínuo do pecado que habita em nós. E ainda em Romanos, aqui no capítulo 7, do versículo 21 ao 25, o apóstolo Paulo ele conclui esse capítulo nos ensinando que devemos reconhecer essa batalha interna. A lei do pecado contra a lei da sua mente, assim como ele também reconheceu. Ele nos deixa claro que há esperança e ele agradece a Deus através de Jesus, pois mesmo em meio a essa batalha, a libertação é sim possível. Enquanto com a mente nós somos escravos da lei de Deus, com a carne nós somos escravos da lei do pecado, mas a vitória em Cristo Jesus, ou seja, na mente, como crentes, nós desejamos seguir a lei de Deus e queremos fazer o que é certo e agradável a Deus. No entanto, na carne, nós somos atraídos para o pecado, que está em conflito com a vontade de Deus. Mas jamais nós devemos esquecer que a vitória em Cristo Jesus. Apesar dessa nossa luta interna, através de Jesus, nós podemos vencer a inclinação para o pecado.
Mais adiante, nós vamos ler lá no capítulo 8, no próximo vídeo, que Paulo, ele também nos afirmou o seguinte. Ele afirmou para nós assim: agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. No próximo capítulo eu vou explicar direitinho esse versículo 1 do capítulo 8 para vocês. Apesar de nossas lutas contra o pecado, a graça de Deus através de Jesus Cristo é mais poderosa e ela nos oferece a esperança, ela nos oferece libertação, a libertação que nós precisamos para viver uma vida de honra e ao lado de Deus. Acredito que todos nós conhecemos a história do rei Davi e eu quero trazer algo aqui para lembrar vocês. Em nossa ilustração de hoje, nós vamos nos basear com esta história. Depois que o rei Davi comete adultério com Batseba e arquiteta a morte do seu marido Urias, quando o profeta Natã confronta Davi com seus erros através da parábola, Davi, ele percebe a sua culpa e confessa: pequei contra o Senhor. Embora, Deus, ele tenha perdoado Davi, há consequências e Davi sofreu pelos seus atos, incluindo a morte do seu filho. Ele teve um filho com Batseba e ele faleceu. A história destaca a seriedade do pecado e o valor da confissão, do arrependimento. Nos tempos de hoje, nos tempos atuais, todos nós estamos cercados por muitas leis, e não apenas pelas leis legais, mas também pelas regras sociais, pelas expectativas, pelas normas que nos fazem entender o que é certo e o que é errado. Mas como Paulo deixa claro aqui em Romanos 7, é impossível para nós alcançarmos a perfeição através do cumprimento perfeito de uma lei. Ao contrário, é através do reconhecimento da nossa fragilidade e da nossa necessidade de um Salvador que encontramos a verdadeira liberdade e a graça. Existe uma curiosidade bíblica muito interessante que está relacionada com o tema de hoje, que me veio agora à memória e eu quero compartilhar com vocês. Você que está aí, você sabia que a palavra pecado vem da palavra grega amartia? Então, amartia é uma palavra grega que geralmente é traduzida como pecado no Novo Testamento da Bíblia. Ela tem suas raízes no termo amartano, que significa errar o alvo ou perder o alvo. Assim, no contexto bíblico, a amartia é geralmente usada para descrever pensamentos, palavras, ações que, contrários à vontade de Deus, ou seja, que erram o alvo da retidão e da justiça divina. Isto ilustra perfeitamente, amados, a ideia de que todos nós, como seres humanos, inevitavelmente erramos o alvo da perfeição moral e espiritual. Mas a boa notícia é que, por meio de Cristo, Deus nos oferece perdão, nos oferece oportunidade de começar de novo. Então hoje, independente da sua luta, independente do que você esteja aí agora enfrentando, eu quero te encorajar a lembrar que Deus está mais interessado no seu coração do que no seu desempenho perfeito.
Ele deseja que você se aproxime dele e com sinceridade, com reconhecimento dos seus próprios erros e buscando a sua orientação, a orientação do nosso Deus. Agora, vamos juntos orar e buscar a graça e a misericórdia de Deus? Vamos orar? Querido Deus e Pai, mais uma vez diante de Ti, Senhor, Pai nosso que estás no céu. Pai, Te agradecemos pela graça, pela misericórdia que nos libertou da lei, do pecado e da morte. Assim, Pai, como Paulo e como Davi, nós reconhecemos também nossa luta contra o pecado. Em Ti, Pai, encontramos a força e a esperança para vencer. E agora, Pai, nós profetizamos vitória, nós profetizamos transformação para todos estes, Pai, que estão aqui agora em oração, orando comigo. Que sejamos, Pai, guiados pelo Espírito Santo, que continuemos lutando contra o pecado e a fraqueza que existe na nossa carne. Nos ajude, Senhor, sempre a afirmar que somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Nos ajude a perdoar, Pai, assim como o Senhor nos perdoa. Eu oro grata, Pai. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Peço a todos vocês que reflitam sobre essas palavras e como elas podem ser aplicadas em suas vidas. Amados, Deus está trabalhando, Ele está trabalhando nas nossas vidas. Ele está aperfeiçoando o nosso espírito, Ele está nos ajudando a nos alinharmos mais e mais com a sua santa lei e através da graça de Jesus. Guarde isso no seu coração. Se você gostou deste estudo de hoje, não esqueça de curtir o vídeo, tocar no sininho e compartilhar com seus amigos e familiares para que eles também possam ser abençoados. Se você ainda não é inscrito, aproveite agora e se inscreva no nosso canal. Assim o YouTube vai te avisar quando entrar um vídeo novo. E fique agora com Ele, com o Senhor Jesus, que está cuidando de todos nós. Até o nosso próximo instante com Deus. Deus te abençoe.